Olá, você vai ver nessa edição. Pleno mantém suspensão de licitações realizadas pelas prefeituras de Luciara e Colíder. O Nemate tem tomada de contas julgada regular. Os detalhes agora no TCE Notícias. 2 medidas cautelares foram homologadas pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso e assim manteve suspensas licitações distintas realizadas pelas prefeituras de Colíder e Luciara para a contratação de empresas para atender as respectivas secretarias municipais. Confira. Entre as medidas cautelares homologadas pelo Pleno do TCE de Mato Grosso, durante a segunda sessão ordinária de 2022, está uma ligada à Prefeitura de Luciara, ao identificar irregularidades em um pregão presencial que teve por objeto o registro de preço para a contratação de uma empresa para a realização de serviços complementares e especializados de assessoria e planejamento público, no valor global de R$ 297 mil. O relator desse processo, o conselheiro Antônio Joaquim, esclareceu o porquê dessa decisão. O representante alegou em síntese que o edital do certame apresentou cláusulas que restringiram a participação de licitantes, pois foi exigido para a qualificação técnica que os licitantes possuíssem em seu quadro permanente profissionais habilitados como contador, advogado e tecnólogo na informação, bem como vedou a participação de empresa que possui em seu quadro societário servidor público. Na sequência, admiti a representação e facultei ao gestor e à pregoeira a possibilidade de trazerem esclarecimentos no prazo de 5 dias acerca das irregularidades trazidas pela representante. Depois de analisar os argumentos defensivos, proferi o julgamento singular, concedendo a medida acautelatória e determinei ao prefeito que se abstenha de praticar ou permitir que se pratiquem quaisquer novos atos inerentes ao pregão presencial 1621, bem como em relação ao contrato dele resultante, que seja pactuado até a decisão de mérito por esse tribunal. Outras observações importantes também foram feitas pelo relator. Além disso, observei que a ausência de interessados no pregão pode ser decorrente da licitação ter sido realizada de forma presencial, em que pese a regra seja o pregão ocorra em sua forma eletrônica. Verifiquei ainda que não restou clara a forma como foi realizada a média de preço disponibilizada, pois, aparentemente, há considerável discrepância com as informações incluídas no sistema Aplique e entre os próprios valores orçados. Também não visualizei a utilização da cesta de preços aceitável previsto na resolução de consulta deste tribunal número 20. Outra medida cautelar homologada pelo Pleno do TCE foi em desfavor da Prefeitura de Colíder, em razão de irregularidades identificadas no pregão presencial número 18 de 2021, cujo objeto foi o registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de apoio em diversas secretarias municipais. Conforme o conselheiro relator Gonçalo Domingos de Campos Neto, entre as falhas constatadas esteve o possível favorecimento de uma empresa, além de diversas especificações ilegais no certame. No regime de plantão, a presente representação foi admitida e os responsáveis pela licitação foram citados para apresentarem manifestação, razão pela qual o gestor protocolou suas justificativas preliminares. Antes da apreciação da cautelar, o gestor foi novamente notificado para responder algumas indagações, entretanto, permaneceu inerte. O conselheiro relator plantonista, por entender que estavam presentes os pressupostos necessários, concedeu a medida cautelar requerida, a fim de suspender o mencionado pregão presencial, até a decisão de mérito, com acréscimo da alternativa ao gestor de manter o contrato que estava vigente, o qual contempla os serviços do objeto da licitação em apreço, até o julgamento do mérito. O Pleno do TCE de Mato Grosso julgou pela regularidade de uma tomada de contas ordinária envolvendo a Universidade Estadual de Mato Grosso. Veja.
Esse processo de tomada de contas ordinária envolvendo a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, foi instaurado em cumprimento a um acórdão de 2019 e teve como objetivo apurar possível superfaturamento na contratação da instituição responsável pelo exame de vestibular aplicado no segundo semestre de 2018. Segundo o conselheiro relator desse processo, Walter Albano, antes da citação dos interessados, a equipe técnica do TCE revisou as defesas até então apresentadas e concluiu pela regularidade desse processo. A SESEX, de Educação e Segurança Pública, antes de os interessados serem citados, emitiu relatório técnico conclusivo pela regularidade da presente tomada de contas, tendo por base as defesas apresentadas no processo de contas, as quais, depois de analisadas, levaram a refazer novo quadro comparativo dos custos de contratações semelhantes, concluindo pela inexistência de superfaturamento. Diante disso, o Pleno julgou pela regularidade dessa tomada de contas ordinária, com o consequente arquivamento. Concluo não ter ocorrido o superfaturamento na contratação da FAESP pela UNEMAT, uma vez que os valores estabelecidos se equiparam aos pagos por outras instituições educacionais em certames da mesma natureza. É evidente que guardadas as particularidades. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!